Por que Hebreus 11 é o capítulo mais importante da Bíblia? Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando? Como é que alguém ainda confia em Deus quando o diagnóstico é ruim, o dinheiro acabou ou os sonhos parecem ter morrido? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um tempo de incerteza, de dúvidas, de silêncio divino. Mas e se eu te dissesse que existe um capítulo na Bíblia que revela o segredo de todos os heróis da fé, o mesmo segredo que pode te levantar hoje e te fazer vencer o impossível? Esse capítulo não é apenas um registro histórico, ele é um manual de fé viva, poderosa e inabalável. Hoje nós vamos descobrir por que Hebreus 11 é considerado o capítulo mais importante de toda a Bíblia e como ele pode transformar completamente a forma como você enfrenta os seus desafios. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode reacender a sua fé, curar a sua alma e renovar a sua esperança em Deus. Hebreus 11 é chamado por muitos de a galeria dos heróis da fé, mas na verdade ele é muito mais do que uma galeria. É um espelho que mostra o que realmente significa viver pela fé. Logo no primeiro versículo, somos confrontados com uma das declarações mais profundas das Escrituras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa não é uma definição teórica, é um chamado à vida real. É sobre continuar acreditando mesmo quando não há sinais visíveis. É sobre andar em meio à escuridão, confiando que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece perdido. A fé é a base sobre a qual todo o cristianismo se sustenta. Sem fé, não há oração verdadeira, não há esperança, não há salvação. E é por isso que Hebreus 11 é tão importante, porque ele revela o coração da fé. Confiar em Deus, mesmo quando os olhos dizem o contrário. Enquanto o mundo valoriza o que se pode ver, tocar e provar, Hebreus 11 nos convida a olhar além do visível. Cada personagem citado ali viveu algo que humanamente parecia impossível, mas todos tiveram algo em comum. Eles acreditaram antes de ver. Abraão creu mesmo sem saber para onde ia. Moisés renunciou ao poder do Egito para seguir o chamado de Deus. Noé construiu uma arca quando ainda não existia chuva. Esses exemplos não estão ali apenas para nos inspirar, estão ali para nos confrontar, porque a fé verdadeira não é passiva. Ela move, desafia, renuncia, obedece e transforma. Ela muda a maneira como vemos o mundo e como enfrentamos o amanhã. Quantas vezes o medo paralisa você? O medo do fracasso, da rejeição, da perda, do futuro. Hebreus 11 mostra que a fé não elimina o medo, mas ela vence o medo. Imagine Noé ouvindo a voz de Deus, dizendo para construir uma arca num mundo que nunca viu chuva. Imagine Abraão saindo da sua terra sem saber o destino. Imagine Moisés desafiando o império mais poderoso da terra, guiado apenas por uma promessa. Todos eles sentiram medo. Mas o que os manteve de pé foi a confiança em quem prometeu. A fé não ignora o medo, ela escolhe confiar mesmo tremendo por dentro. Essa é uma das partes mais impactantes de Hebreus 11. Lá no final, o texto diz que muitos morreram sem ver o cumprimento das promessas, mas ainda assim mantiveram a fé. Isso é forte, porque a fé verdadeira não está condicionada ao que Deus faz, mas ao que Deus é. Eles não creram apenas por aquilo que podiam receber, mas porque conheciam o caráter de quem prometeu. Essa é a maturidade espiritual que o capítulo nos convida a ter. Uma fé que não precisa de provas para continuar confiando. Hebreus 11 não é uma lista de perfeitos, é uma lista de imperfeitos que escolheram crer. Homens e mulheres falhos, limitados, mas que decidiram não desistir. E o texto diz:
Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Pense nisso por um instante. O Criador do universo tem prazer em se associar àqueles que confiam nele, mesmo quando tudo dá errado. A fé autêntica honra a Deus, e Deus honra quem vive pela fé. Cada nome em Hebreus 11 representa uma história que continua ecoando até hoje. A fé de Abraão nos ensina sobre obediência. A fé de Moisés nos ensina sobre renúncia. A fé de Ana nos ensina sobre perseverança. A fé de Davi nos ensina sobre coragem. Esses testemunhos mostram que a fé nunca morre. Ela se torna exemplo para as próximas gerações. E talvez hoje a sua luta, a sua oração e o seu testemunho estejam gerando um legado que vai inspirar outros amanhã. O mais poderoso de tudo é entender que a história de Hebreus 11 ainda não acabou. Ela continua sendo escrita através de mim, de você, de todos aqueles que continuam crendo. Talvez o seu nome nunca apareça num livro, mas Deus está escrevendo a sua fé nas páginas eternas do céu. Cada vez que você ora em meio à dor, que você perdoa, que você continua acreditando, você está vivendo Hebreus 11 hoje. A pergunta é: como será o seu testemunho de fé? Você vai ser lembrado como alguém que desistiu ou como alguém que confiou até o fim? O coração do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, no geral, é um convite para olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé. E Hebreus 11 é o ponto mais alto dessa mensagem. Ele prepara o terreno para o capítulo seguinte, onde somos chamados a correr com perseverança, olhando para Cristo. Ou seja, a fé dos antigos aponta para a nossa fé hoje, e todas elas apontam para Jesus, o centro de tudo. Ele é o maior exemplo de fé, de entrega e de confiança no Pai. Por isso, entender Hebreus 11 é entender a base de toda a caminhada cristã. A fé descrita em Hebreus 11 não é uma fé que depende do clima ou das emoções. Ela é firme, constante, inabalável, mesmo diante do caos. Muitos dos personagens ali enfrentaram perseguição, rejeição e até ameaças de morte. E ainda assim, permaneceram de pé. Isso nos mostra que a fé verdadeira não se dobra diante das circunstâncias. Quando o mundo grita desista, a fé sussurra continue. Quando as portas se fecham, ela diz Deus ainda tem uma saída. E é nesse tipo de fé que o cristão é moldado, não em tempos fáceis, mas nas tempestades da vida. Porque é na escuridão que a luz da fé brilha mais forte. Um dos segredos de Hebreus 11 é que todos os heróis da fé agiram. Nenhum deles ficou parado esperando as coisas acontecerem. Eles obedeceram mesmo sem entender completamente o que Deus estava fazendo. Abraão saiu sem saber o destino. Noé construiu sem ver o dilúvio. Moisés enfrentou o faraó confiando apenas em uma palavra. Isso nos ensina que fé e obediência caminham juntas. Não adianta dizer que confiamos em Deus se não estamos dispostos a seguir a sua voz. A fé verdadeira se manifesta na prática, nas decisões, nas renúncias, nos passos que damos, mesmo quando não há chão visível à frente. Hebreus 11 nos faz lembrar que não há limites para quem crê. A fé é o que liga o natural ao sobrenatural. Quando o homem chega ao fim das suas forças, é aí que o poder de Deus começa a agir. Sara, estéril e idosa, se torna mãe. Josué, diante de muros intransponíveis, vê Jericó ruir ao som de trombetas. Gideão, com apenas 300 homens, vence um exército inteiro. Esses relatos não estão ali por acaso. Eles existem para despertar em nós a consciência de que Deus ainda realiza o impossível. E se Ele fez antes, pode fazer novamente. O mesmo Deus de Hebreus 11 ainda está vivo, ainda fala, ainda cumpre promessas. É fácil acreditar quando tudo vai bem. Difícil é manter a fé quando tudo parece ruir. Mas é exatamente nesse ponto que Deus refina o ouro que há em nós. A fé é provada no fogo das perdas,
das enfermidades, das decepções. E quando passamos por essas provas sem desistir, algo extraordinário acontece. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Hebreus 11 mostra que os heróis da fé não foram poupados das dores, mas foram sustentados em meio a elas. A fé não é um escudo contra o sofrimento, é o combustível que nos faz atravessá-lo de cabeça erguida. O autor de Hebreus declara algo poderoso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima Deus, ele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso significa que Deus se agrada de quem crê e recompensa aqueles que permanecem fiéis. Essa recompensa não é apenas material, é espiritual, é eterna. É paz no meio da guerra, é força quando o corpo fraqueja, é esperança quando tudo parece acabado. Hebreus 11 nos lembra que nenhum ato de fé é esquecido por Deus. Ele vê cada lágrima, cada oração, cada passo de coragem. Um dos versículos mais impactantes de Hebreus 11 fala sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Que frase poderosa! Mesmo depois da morte, a fé de Abel continuava falando. Isso significa que o testemunho de uma vida de fé ecoa além do tempo, ultrapassa gerações e permanece vivo mesmo quando o corpo se cala. Quando vivemos pela fé, deixamos marcas eternas. E Deus usa a nossa história para inspirar outros a crerem também. Muitos se perdem porque olham demais para o que os olhos podem ver. Mas Hebreus 11 nos desafia a olhar para o invisível, a confiar em realidades que não se veem, mas que são mais reais do que tudo o que é físico. É isso que diferencia o crente comum do crente que vive milagres. Ver o invisível é enxergar propósito na dor, é encontrar esperança no deserto, é crer que Deus está trabalhando quando nada parece acontecer. Essa é a fé que faz o impossível se tornar visível. É a fé que transforma lágrimas em testemunhos e lutas em vitórias. Em toda a Bíblia, não existe nada que toque mais o coração de Deus do que a fé. Quando Jesus curava, ele sempre dizia: "A tua fé te salvou." Em Hebreus 11, vemos esse mesmo princípio sendo vivido por gerações inteiras. Deus não responde à dúvida, mas responde à confiança. Quando um filho confia no pai, mesmo sem entender o que está acontecendo, isso move o céu. A fé é a linguagem que Deus entende, é o som que rompe o silêncio espiritual, é o gesto que abre portas onde antes só havia muros. A jornada cristã é longa e cheia de desafios. Por isso, Hebreus 11 termina nos lembrando que a fé é o que nos sustenta até o final. Os heróis da fé não foram poupados de sofrimentos, mas terminaram a corrida confiando no mesmo Deus que os chamou no início. E é isso que precisamos aprender. Não basta começar bem, é preciso terminar firmes. A fé não é uma emoção passageira, é uma decisão diária. É levantar-se todas as manhãs e dizer: eu ainda creio. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender, continuar crendo é o que nos mantém vivos espiritualmente. Vivemos num tempo em que as pessoas acreditam em tudo, menos em Deus. E é por isso que o mundo precisa de exemplos vivos de fé. Hebreus 11 não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. O mesmo tipo de fé que transformou Abraão e Moisés pode transformar a sua história hoje. Quando alguém olha para você e vê uma fé que não se abala, ela é tocada, inspirada, provocada a buscar o mesmo Deus. Sua fé pode ser o sermão mais poderoso que alguém ouvirá. Hebreus 11 nos ensina que a fé é a pregação silenciosa que muda corações. A fé é a ponte que liga o humano ao divino, o terreno ao celestial. Hebreus 11 nos mostra que a fé é o caminho que nos conecta a algo muito maior do que esta vida.
É ela que nos faz compreender que este mundo não é o nosso lar definitivo. Assim como os heróis da fé, também estamos buscando uma pátria melhor, isto é, a celestial. É essa esperança que nos faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. A fé verdadeira não busca recompensas passageiras, busca a presença eterna de Deus. E chegamos ao ponto central. Hebreus 11 é o coração pulsante da fé cristã. É o resumo da caminhada de todos os que ousaram confiar no invisível. É o espelho onde cada um de nós deve se olhar e perguntar: como está a minha fé? Este capítulo não é apenas o mais importante da Bíblia por seu conteúdo, mas porque ele resume a essência da vida espiritual. Tudo gira em torno da fé, o começo, o meio e o fim. Sem fé, não há relacionamento com Deus, não há promessa, não há eternidade. Mas com fé tudo é possível. Então, se você está ouvindo este vídeo agora e sente que a sua fé está fraca, lembre-se, Deus não precisa de uma fé perfeita. Ele precisa apenas de um coração disposto a confiar. Comece de novo hoje. Reacenda essa chama. Se você foi impactado por essa história incrível e sentiu Deus falando com você através desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Pérolas do Reino. Isso ajuda muito para que mais pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem. E olha, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, e eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Vamos juntos continuar explorando as maravilhas da Palavra de Deus. Até a próxima, e que o Senhor te abençoe poderosamente.